Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão iraniana. O Irã é um país, assim, que é um grande destaque da geopolítica mundial, cada vez mais vem se aproximando do eixo Rússia, China. Inclusive fizeram exercícios militares no Ártico em 2022. O Irã sempre foi meio isoladão, tá, muito mais fechado. Agora com essa bipolaridade causada pela guerra da Ucrânia, intervenção, vem se polarizando cada vez mais como aliança frente à China, aliança frente à Rússia. O Irã, por exemplo, hoje faz parte da nova rota da seda chinesa. O Irã, por exemplo, hoje recebe apoio financeiro, logístico da Rússia, militar da Rússia. Então, é um importante player da geopolítica internacional. E, claro, pessoal, pegando seus grandes rivais geopolíticos locais, Arábia Saudita e Israel, que são dois grandes parceiros dos Estados Unidos, isso complica bastante a situação, tá? Só que a gente está falando de Estados Unidos e Irã, que muito possivelmente vão fechar um acordo em 2022. Fechar um acordo para o fim das sanções, a serem aplicados os fins das sanções. Então eu quero explicar para vocês quem é o Irã, como ele se tornou esse grande inimigo dos Estados Unidos, que coloca tanto medo assim em Israel e Arábia Saudita e também nos americanos, isso é claro, tá? Sendo que no passado os dois, Estados Unidos e Irã, já foram grandes aliados. Então vamos lá, galera. Ó. Primeiro apresentar quem é o Irã, né? Pô, muito difícil falar para vocês a geopolítica iraniana se eu não mostro para vocês quem é o Irã. O Irã, ele é um país persa. Professor, que legal, tipo o príncipe da Pérsia, tipo isso, né? Inclusive Pérsia, para quem não conhece, que é da minha época, né? Príncipe da Pérsia, eu tô ficando velhinho já. Mas era um jogo super legal. Assim, nossa, tem um tapete persa, é o príncipe da Pérsia. O que é a Pérsia? A Pérsia é o antigo nome do Irã. Você fala que o cara é persa ou que ele é iraniano, dá a mesma. Ou seja, quem mora no Irã não é árabe. Quem mora no Irã não fala árabe. Inclusive, quem mora no Irã é persa e fala farsi, que é a língua oficial da Pérsia, do Irã, tá? Então, é o único país persa da região. É uma etnia bem diferente dos árabes, inclusive, tá? A população que ele mora, de maneira geral, é uma maioria de população islâmica xiita. Aqui muito cuidado por quê? Professor, já sei. Os sunitas são aqueles mais moderados, os xiitas são os mais radicais, não é? A divisão do islamismo? Não. Quando eu falo para vocês da religião muçulmana, bem simplesinho, tá? A religião muçulmana teve um grande profeta chamado de Mohammed, que a gente aportuguesou aqui para Maomé. Quando Maomé morreu, ele não deixou descendentes homens. Ele só teve uma filha. Essa filha casou com um cara, ou seja, com o genro do Mohammed, do Maomé. Esse cara chamava-se Ali. Quem acreditava que o Ali, por ser o genro do Maomé, seria o cara capaz de seguir com a religião muçulmana, fundou a vertente xiita da religião. Quem acreditava que, na verdade, o Ali não seria capaz de guiar a religião muçulmana e que seria mais interessante seguir os califas, os seus seguidores mais próximos, e o livro que eles escreveram, que era a Sunna, que relatava a vida de Maomé, seguir a vertente sunita. Hoje, no mundo muçulmano, existem muito mais sunitas do que xiitas. Pô, galera, país de maioria xiita hoje, somente o Irã, o Iraque e o Azerbaijão. De resto, a grande maioria é tudo sunita, tá? Mas não dá para falar que uma vertente é mais ou menos radical. Que nem, por exemplo, os cristãos. Quem é mais radical? Católico ou protestante? Não sei, tem católico, tem protestante. Percebe que radicalismo não depende da religião em si. Depende muito da pessoa e como que ele vai usar aquele movimento político ou aquele movimento religioso, tá? Mas isso é importante. O Irã, ele é um dos poucos países do mundo que é um país de maioria xiita, tá? Maioria xiita. Mas não que seja mais radical por conta disso, tá? Radicalismo não depende da vertente religiosa. O Irã, ele é um país que tem uma posição muito estratégica, até pelo tamanho do seu território. Cara, convenhamos, você pega o Oriente Médio, Arábia Saudita e Irã são os dois maiores países. E não coincidentemente, são os dois maiores rivais, geopoliticamente falando. A Arábia Saudita é a grande liderança sunita do Oriente Médio e o Irã é a grande liderança xiita do Oriente Médio. Mas além desse tamanho gigantesco que eles têm, o Irã, ele tem uma posição estratégica por quê? Cara, a região do Oriente Médio tem uma região riquíssima em petróleo. Isso é um ponto bem importante. Não é o Oriente Médio inteiro que tem petróleo. É só uma porção chamada de Golfo Pérsico. E o Irã, ele margeia grande parte do Golfo Pérsico. Portanto, o Irã tem bastante petróleo, tem bastante gás natural.
É uma posição estratégica porque futuras rotas de gasodutos, oleodutos, que vão conectar esse combustível fóssil do Golfo Pérsico em direção à Europa, em direção a outros lugares, vão ter que passar pelo Irã. Então, o Irã é uma região de passagem, tanto comercialmente, de maneira continental, quanto de maneira marítima. Era para você conseguir escoar essa produção de petróleo, que hoje é mais ou menos metade das reservas mundiais e 1/4 da produção mundial, isso tem que passar pelo Estreito de Hormuz. E o Estreito de Hormuz é uma passagenzinha que é controlada pelos iranianos. Ou seja, se o Irã decidir, olha, não passa mais navios petroleiros aqui pelo Estreito de Hormuz. Talvez vai acontecer alguma guerra, algum conflito, mas pelo menos momentaneamente, cara, o mundo para de comercializar petróleo. Entende a importância geopolítica dos iranianos? Os caras são sensacionais do ponto de vista geográfico, tá? O Estreito de Hormuz, então, é uma passagem, rotas marítimas. Eu diria para vocês que é o estreito mais importante economicamente do mundo e é controlado pelos iranianos. Aliás, percebam, né? Como os iranianos não gostam muito dos Estados Unidos, a nossa mídia, que é muito controlada pela vertente ocidental, coloca os iranianos como malucos, doidões, etc. Tal, né? Enfim, cara, vocês vão comprando, vão percebendo que o mundo ocidental tenta vender uma narrativa de quem é seu inimigo geopolítico é maluco, quem é seu aliado é bonzinho, gente boa, tá? O Irã, ele possui grandes reservas de gás natural, hein, pessoal? Isso é bem importante. De combustíveis fósseis. De petróleo, o Irã tem a 4ª maior reserva do mundo e gás natural a 2ª maior reserva do mundo. Ou seja, é um país, cara, que dispõe de muitos recursos naturais. Até água o Irã tem. O Oriente Médio, que é pobre em água de maneira geral, o Irã é uma exceção, até que tem boas reservas, pela proximidade com o Iraque, com a Mesopotâmia e tal. Então, é um território geograficamente bastante interessante, tá bom? Essa é a noção. Do ponto de vista geopolítico, como eu já apresentei para vocês, o Irã, ele é tudo que Rússia e China. Exagerei um pouco, porque é um aliado mais de ocasião, tá? O Irã, ele não é grande parceiro de ninguém. Mas agora, a ocasião fez o amigo, o Irã tem grandes interesses contrários aos Estados Unidos, a Israel e a Arábia Saudita, assim como a Rússia e a China. Então são aliados de ocasião, tá? Mas assim, inimigos com toda certeza. Os principais inimigos, Estados Unidos, né? A gente já vai entender o porquê. Israel, que é quase como se fosse um representante dos Estados Unidos no meio do Oriente Médio. A Arábia Saudita, até pela disputa religiosa que existe, a Arábia Saudita é a grande liderança sunita do Oriente Médio e o Irã, a grande liderança xiita, e o ISIS, o Estado Islâmico. Isso é Estado Islâmico? Mas Estado Islâmico é terrorista. O Irã também é um país terrorista. Cuidado, né? Chamar o Irã de país terrorista, até concordo que respeito aos direitos humanos não é muito da vertente do Irã, tá? Mas terrorismo, a gente tem uma aula, inclusive, aqui, né, para falar sobre isso, não é necessariamente o que o Irã faz, tá? Mas, enfim, só porque o Estado Islâmico? O Estado Islâmico, ele surgiu com a premissa de fazer uma sociedade pura de islâmicos da vertente sunita. Então, claro que o Estado Islâmico, ele é contra o mundo ocidental. Claro que ele é. Mas ele não é contra só o mundo ocidental. Ele também é contra os xiitas. Então, o Estado Islâmico, por pregar que os xiitas não são muçulmanos de verdade, não deveriam existir, tem que formar um califato somente com muçulmanos de orientação sunita, eles também são inimigos do Estado Islâmico. Aquele mesmo da Síria, do Iraque, tudo tal, tá bom? Então, esses são os principais inimigos hoje dos iranianos. Para explicar um pouco para vocês como que o Irã chegou nessa situação hoje, eu vou voltar na história, só que, de novo, né, não sou professor de história, a minha ideia é dar aula de geopolítica e atualidades aqui para vocês. Vou voltar até a segunda metade do século XX. O Irã, ele era um país comandado pelo regime dos Shahs. Professor... sem chá sim, né? Pelo amor de Deus, tá? A quinta série que mora em mim, habita a quinta série que habita em você, né? Não é assim a frase, mas enfim, tá bom? Chás, o que é chá? Chá com X, tá? Os chás eram como se fossem espécie de monarcas, reis. Por exemplo, se você já estudou história, você sabe que na Rússia, os reis eram chamados de os czares, ou cisares, né? Os czares. No Irã, é chamado de Shah. É um monarca, é um rei, tá? Um regime absolutista no Irã. E em 63, mais recente, a gente tinha, comandando o Irã, um carinha chamado de Shah
escreve Reza Pahlavi, mas fala Reza Pahlavi, tá? Meu sotaque farsi não é das melhores coisas. Mas enfim, o Shah Reza Pahlavi. Ele era um cara bastante interessante para a sociedade iraniana à época. O Irã, por incrível que pareça, era um país bastante moderninho, frente aos outros países de orientação muçulmana, né? O Irã, por exemplo, à época do Shah Reza Pahlavi, ele promoveu a chamada Revolução Branca. Por que Revolução Branca? Porque é uma revolução que ela não pregou nenhum derramamento de sangue. Então, ela não é uma revolução vermelha, foi uma revolução branca, uma revolução da paz. O Shah Reza Pahlavi, ele propôs ali para a população de maneira geral uma ocidentalização, uma abertura do país. Então, por exemplo, existiam várias terras que pertenciam aos religiosos iranianos. Confisca a terra dos caras, a terra tem que pertencer ao Estado, tá? Então, ao Estado e aos pequenos produtores. O Irã começou a falar, por exemplo, em reforma agrária. O Irã, naquele momento, galera, a religião muçulmana, se você for interpretar quando o Alcorão foi escrito no século 7 depois de Cristo, é claro que é uma interpretação muito machista, tal. Então, o Irã, ele não tem muito direito, o Irã, né, a religião muçulmana não prega muito direito às mulheres. O Shah Reza Pahlavi foi lá e ele provou uma mudança constitucional que garantiria maior direito às mulheres, de estudo, de produção de conhecimento, até, galera, para ser advogada, juíza, deputada, ou seja, a participação política das mulheres. Então, as mulheres ganharão muito mais direitos. Então, você está confiscando terras da elite religiosa, você está dando direito para as mulheres, está falando em reforma agrária, está falando, por exemplo, de uma política que as indústrias, qualquer meio de produção, seria obrigado a distribuir parte dos seus lucros para os funcionários. Então, era um país que estava se colocando como um país mais livre dentro do mundo muçulmano. Inclusive, existe uma foto, galera, sensacional que mostra, por exemplo, a seleção iraniana feminina de vôlei jogando antes da Revolução Iraniana, as mulheres com um shortinho mais curtinho, tudo tal, e depois da Revolução Iraniana, jogando com o corpo totalmente coberto. Então, saiu de um país dos mais progressistas, digamos assim, do Oriente Médio, para um dos países mais conservadores, porque não reacionários do Oriente Médio. E como que aconteceu essa transformação? Cara, essa Revolução Branca, é claro que, assim, ela teve grande apoio popular no início, só que ela desagradou muito uma elite religiosa mais conservadora, por dar grande apoio e direito às mulheres e também por confiscar as terras. Pô, galera, reforma agrária, tirando terra de líder religioso, pessoas importantes, talvez politicamente não seja a melhor ideia. Então, isso, claro, por mais que sejam assim, reformas importantes socialmente, não conseguiram resolver as grandes mazelas sociais e econômicas que existiam no Irã. O Irã é um país pobre, que tem grande desigualdade social. É o chamado mal do petróleo. Os países do Oriente Médio, de maneira geral, são países que eles são muito ricos, mas com uma péssima distribuição de renda. E o Irã, ele não fugia a essa regra. Então, essas lideranças religiosas, principalmente o carinha chamado de Khomeini, o Ayatollah Khomeini. Ayatollah é uma figura religiosa importante para os xiitas, tá? Eles começam a fazer protestos contra o Shah Reza Pahlavi. Esse cara está ocidentalizando o país, esse cara está virando um capacho dos Estados Unidos, capacho do mundo ocidental. E parte da população que vê os seus problemas não melhorarem, a desigualdade social aumentar bastante, fala, pô, beleza, hein? Realmente, olha só, o Irã é riquíssimo em petróleo, riquíssimo em gás. Só que quem fica com grande parte dos lucros é os Estados Unidos, é a União Europeia, não a população que realmente precisa. É realmente, hein? Essa ocidentalização do Irã, nada a ver, hein? Nada a ver. Então, em 1979, com uma presença muito grande dos setores mais conservadores reacionários e com as lideranças religiosas, o Irã ele promove uma revolução fundamentalista. O que seria uma revolução fundamentalista? O que é o fundamentalismo religioso? É quando você une Estado e religião. Ou seja, no caso do Irã, você vai passar a aplicar o que a gente chama de Sharia, ou Sharia, as leis islâmicas. Então, a Constituição ela vai passar a ser regida pelos princípios do Alcorão, com a interpretação xiita do que seria o Alcorão. A liderança política, o chefe de Estado, tem primeiro-ministro, mas o chefe de Estado, que é o chefe de governo, né? Mas o chefe de Estado é a figura do Ayatollah. Então, é aprovada uma revolução que derruba o regime dos chás do poder, acaba a monarquia, acaba essa Revolução Branca, e você vai colocar
os ayatollahs, que são as lideranças religiosas, também como lideranças políticas locais. A grande proposta deles era reverberar, era voltar aos valores mais tradicionais, mais conservadores do mundo muçulmano xiita e expulsar o mundo ocidental, que era, segundo a interpretação deles, os grandes responsáveis pelas mazelas sociais. Tá? Professor, qual foi a consequência da Revolução Iraniana? Eu diria para vocês que duas mais importantes. Primeiro, o segundo choque do petróleo. A primeira crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo, acontece lá em 1973, por conta da Guerra do Yom Kippur, uma guerra envolvendo Israel e Palestina. Não é isso que eu vou falar com vocês. Esse segundo choque do petróleo, ele vai acontecer em 1979, por quê? Porque um importante player da negociação de petróleo mundial está passando por uma revolução que é contra os países ocidentais, cancela a exportação de petróleo para países ocidentais, nacionaliza recursos naturais. Ou seja, claro que isso vai aumentar o preço dos combustíveis. Professor, é tão importante como a primeira crise do petróleo? Não. A segunda ela tem muito menos impacto na economia. Mas ainda assim, galera, tem um impacto bastante significativo, tá? E outro ponto. O Iraque, olha as hipocrisias da época, né? Saddam Hussein, amiguinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financia o Iraque. Você sabe que você também é xiita, né? Essa revolução iraniana pode acabar chegando em você, Iraque, também. Iraque, eu, Estados Unidos, financio vocês dinheiro e armas para vocês acabarem com a revolução iraniana. O Iraque pega em armas, invade o Irã e a gente tem uma guerra chamada de Guerra Irã-Iraque, em que o Iraque era financiado pelos americanos para tentar acabar com a revolução fundamentalista. Cara, é claro que isso trouxe uma guerra de 8 anos, desgaste tanto para o Iraque quanto para o Irã, tá? Os Estados Unidos, depois da metade da guerra, começou a perceber, ixi, esse Iraque tá meio fraquinho, hein? Acho que esse cara não vai conseguir acabar com a revolução iraniana. E para de apoiar o Iraque. O Saddam Hussein fica pé da vida. O quê? Os Estados Unidos está dando essa trairagem, fez entrar em guerra com o Iraque, com o Irã, e agora não vai me financiar mais? E Saddam Hussein e Estados Unidos começam a romper relações. Quando tem a primeira guerra do Golfo, envolvendo Iraque e Kuwait, aí sim que as relações são completamente rompidas, tá? Esse é um assunto para um próximo vídeo, para uma próxima aula. Então, a guerra Irã-Iraque começa a acontecer, com o Iraque sendo financiado pelos americanos, e o segundo choque do petróleo. Fato é, pessoal, a década de 80 vai ser uma década bastante complicada para o Irã, que passa por uma guerra a década inteira com um país vizinho, que é o Iraque. E chega na década de 90, o Irã ele começa a sofrer uma série de sanções econômicas. Por quê? O Irã ele é signatário do TNP. Isso aqui que é o TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, o Irã ele garante que ele não está enriquecendo urânio para fins bélicos. Quando você tem urânio e você começa a enriquecer esse urânio, você pode utilizar ele para fins pacíficos, por exemplo, fins medicinais, produção de energia e tal, ou você pode usar para fazer uma bomba e tacar em alguém. O Irã jura, desde a década de 90, quando começa a enriquecer com mais ênfase urânio, que ele não está utilizando para fins maus, para fins bélicos, somente para fins pacíficos. Os Estados Unidos, e principalmente a Agência Internacional de Energia Atômica, não confiam na palavra do Irã. Então o Irã ele começa a ser ameaçado de sanções econômicas. E o Irã fala assim, desculpa, Estados Unidos, mas você está querendo dar lição de moral em mim? Está querendo falar se eu posso ou não posso ter bomba atômica? Não estou produzindo. Mas mesmo se eu tivesse, o que interessa a vocês? Vocês, Estados Unidos, foram o único país na história que já tiveram coragem de jogar uma bomba atômica contra uma população, Hiroshima e Nagasaki. Por que vocês são os bonzinhos que podem ter bomba e eu, Irã, não posso ter minha bomba nuclear? Embora eu não esteja produzindo, tá? Mas esse foi o papo tanto da década de 90 quanto dos anos 2000. O Irã enriquecendo urânio, os conflitos ficando cada vez maiores, bem como as sanções econômicas também. Beleza? Inclusive o Brasil dos anos 2000, quando Lula era presidente, ele tentou fazer política de aproximação entre Irã e Estados Unidos. À época, o primeiro-ministro era chamado de Mahmoud Ahmadinejad. O Mahmoud Ahmadinejad, ele tinha uma boa ligação com o Lula, que era o primeiro-ministro do Irã, e o Brasil, até pela importância que o Irã tem,
tentava negociar uma aproximação novamente com o Irã para acabar com as sanções econômicas e o Irã abriu seu país para vistorias, para ver se realmente estava produzindo armas nucleares ou não. Acabou não dando certo, tá? Mas em 2015 vai rolar um acordo, tá? Pra gente falar sobre isso, galera, tira um print aí, por favor.